Você sabia que você pode ser autista e nem sabe? Pois é, né? Que doideira. É por isso que eu resolvi trazer aqui 7 sinais que indicam que você pode ou não ser autista. E aí, gente, tranquilo? Meu nome é Eduardo Silva Dantas, sou uma pessoa autista TDAH, tenho 24 anos e vamos começar o vídeo. O primeiro sinal é que você pode ter dificuldades na interação social. Dudu, como assim? Imagina, por exemplo, que você está numa conversa e nessa conversa você não sabe a hora de falar, você não sabe a hora de não falar, você não sabe o que não falar, né? Você não tem noção se aquilo que você falou é certo ou errado, se as pessoas estão interessadas no que estão falando, se você se sente deslocado. Tudo isso são sinais da sua dificuldade, no seu déficit na comunicação e interação social. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é que você tem dificuldade de entender ironia. Ah, Dudu, então quer dizer que se alguém disser pra você, Dudu, tá chovendo canivete, você vai lá olhar? É óbvio que não. Por quê? Porque eu sei que da chuva cai o quê? Água, e não canivete. Mas eu vou dar um exemplo do que ocorreu comigo que indica uma dificuldade de entender ironia. Uma amiga minha tinha aberto uma lavanderia, né? Que era lavanderia, o nome dela, self-service. Aí eu pensei, caramba! E eu falei pra ela, né? Caramba, que massa! Mas só vende o quê? Dentro da lavanderia de comida. Aí ela falou que self-service era o termo em que era utilizado para você, né? Você lavar a sua própria roupa. E eu interpretei aquilo como sendo de comida. Por quê? Porque a gente usa o self-service em comida. Aí que a gente é literal, entendeu? Literalidade no autismo ocorre mais quando há dupla possibilidade de sentido. Tanto a verdadeira quanto a literal. E aí a gente tende a ir para a literalidade. Mas quando não há possibilidade da literalidade ocorrer, no caso chuva de canivete, porque nenhuma hipótese vai cair canivete da nuvem, aí a gente não entende pelo lado literal, certo? Esse é um dos mitos sobre autismo, sobre essa estereotipação. A terceira é o olhar, né? O olhar no olho. A gente que é autista pode ou não ter dificuldade de olhar no olho, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade de olhar no olho. Eu olho geralmente para a sobrancelha, eu fico desviando o olhar. Mas tem autistas que não tem nenhum problema em olhar no olho, não. Na verdade, eles fazem até demais isso. Eles ficam assim, ó, pra você, olhando no olho bem fortemente, né? Então, olhar no olho é uma das características. Outra característica muito comum é o apego à rotina, né? A gente precisa daquela rotina. Porque senão a gente pode, inclusive, entrar em crises, né? Que existem 2 tipos de crise no autismo, o meltdown e o shutdown. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essas crises em outros vídeos. Mas o meltdown é aquela crise mais explosiva que a gente conhece como... confunde muito, na verdade, com as birras das crianças. E o shutdown é uma crise implosiva para dentro, onde o autista não consegue falar nada, fica no modo não comunicativo, né? Então são crises bem intensas. O outro sinal que eu posso citar é stims, que são movimentos autoestimulatórios. Tem a tendência, né, de fazer o flapping, rocking, né? Tem vários stims, que são movimentos que ajudam o autista a se regular no meio ambiente. E por fim, gente, a gente pode falar sobre a característica do TPS, né?
que é o transtorno do processamento sensorial, que você pode ser hipersensível ou hipossensível, né? Também tem o característico do hiperfoco, enfim, tem várias características do autismo. Mas é muito importante, gente, que vocês se lembrem do seguinte, certo? Vocês podem estar se perguntando nesse momento: Dudu, eu tenho algumas características. Isso quer dizer que eu sou autista? A resposta é: depende. Depende do quê? Depende se você cumpre os outros 5 critérios do autismo. Percebe? Então, por exemplo, você tem que ter prejuízos efetivos em mais de uma área da sua vida. Você tem que... essas características não podem ser melhor explicadas por outras condições do neurodesenvolvimento ou deficiência cognitiva. Tem que estar presente desde a mais tenra idade. Então, por exemplo, se você precisa de rotina, mas aquilo não chega a ser um prejuízo na tua vida, um prejuízo grande assim, se você apenas gosta de rotina e prefere ela no lugar de desorganizado, então você não cumpre o critério diagnóstico D. E, portanto, você não é autista. Entendeu? Então, o diagnóstico de autismo, para ser fechado, né, ele é multifatorial e ele é bem complexo. Portanto, a existência de alguns desses sinais que eu falei em você pode servir como sinal de alerta, mas jamais leve esse sinal como confirmação de que sou autista. Se você tem dúvidas, leve a sua dúvida para uma avaliação neuropsicológica, para um neuropsicólogo, para ele fazer a avaliação neuropsicológica em você de autismo. Aí sim, tirar sua dúvida e saber se você é autista ou não. Ficou com alguma dúvida? Comente aqui nos comentários. E se inscrevam e compartilhem esse vídeo. Tchau!